Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Continuando nossas aulas dessa semana, tá? Nós agora vamos falar sobre o módulo 19 da frente 1, Química do Cotidiano 1. Esse módulo se encontra na página 205 da apostila 3 de vocês, tá? Então, Química do Cotidiano. Vamos falar muito sobre as substâncias que trabalhamos no dia a dia, né? Vocês já fizeram um trabalho muito bem feito, né, do que vocês desafiam a química no cotidiano aí na casa de vocês, né? Então, agora nós vamos falar sobre as substâncias químicas que a gente trabalha no dia a dia, tá? Nessa primeira, né, nós vamos falar dos antiácidos, fermentos e de alguns extintores de incêndio que contêm determinadas reações químicas para eles extinguirem o incêndio a que eles foram destinados. Então vamos lá. Então os antiácidos primeiro, né? Os antiácidos são usados, são substâncias, né, medicamentosas usadas para eliminar a azia. O que é essa azia? Da onde vem essa azia? Então a gente sabe que o nosso estômago produz o ácido clorídrico, né, o HCl, tá? Tá até aqui o ácido clorídrico, não tá a fórmula dele aqui, mas a gente já sabe que é o HCl, é uma fórmula que a gente tem que saber muito porque é um ácido, né, que é inorgânico, só que a gente produz internamente para digestão. E esse ácido, né, dependendo, ocorre uma hiperprodução. Então lá no estômago vai ocorrer uma hiperacidez. Dependendo do que for, às vezes abuso de alimentos, às vezes uma tensão nervosa, às vezes a pessoa já tem um problema, né, que a gente chama de gastrite, que uma das consequências é a hiperacidez. Então, por isso que dá essa azia, esse azia de azedo, aquele ardume, né? Porque o ácido, já vimos que ele, em contato com o nosso organismo, ele queima, né? Então, por isso que dá esse mal-estar. E nós temos substâncias que vão neutralizar esse azedo, né? Esse ácido, nós chamamos de antiácidos. Então, para neutralizar um ácido, a gente já vem quimicamente pensando, já vem que a gente precisa de uma base. Só que essa base, ela não pode ser tóxica, então tem que ser uma base fraca. Se eu colocar uma base forte, aí eu também vou causar, vou intoxicar o organismo, eu posso, né, danificar muito, a parede do meu trato gastrointestinal, tá? Então, por isso que tem que ser uma base fraca e não tóxica. Então, os mais usados que nós temos hoje no mercado é o bicarbonato de sódio, né, o NaHCO3, que não é uma base, é um sal de caráter básico, tá? Vocês vão entender porque, né, ele tem um caráter básico, mas é um sal, né, lá, ó, NaHCO3. É um sal proveniente de uma neutralização parcial, que a gente percebe que tem um Hzinho aqui, então não foi completamente neutralizado. Sal importantíssimo, temos que saber muito bem a forma do bicarbonato de sódio. Nós temos o carbonato de sódio, então carbonato está presente em muitas substâncias usadas em várias situações, em várias atividades aí, né, pelo ser humano, né, do nosso planeta. Nós temos o hidróxido magnésio, que é uma base, o hidróxido, OH, é uma base, só que é uma base fraca, então ela pode ser usada. O hidróxido alumínio também, que é uma base fraca, tá? As bases fortes, igual uma soda cáustica, NaOH, né, as bases do grupo 1 dos metais, aqueles são bases fortíssimas, a gente não pode usar, porque senão a gente vai causar, né, uma intoxicação muito forte, né, no ser humano. Então a gente só usa as bases mais fracas, que elas não são tóxicas, tá? O que acontece, né, quais são as reações que acontecem, por que eles neutralizam? Então, o NaHCO3, olha lá, ele é um ácido de caráter básico, porque quem que ele forma? Na hora que ele vai dissolver na água, quem que ele forma? NaOH, tá? Então, por isso que ele é de caráter básico, tá? Mas aqui, né, a gente nem colocou, né, nesse caso ele dissolve na água. Mas aqui a gente nem colocou, mas quando eu reajo o NaHCO3 com o HCl, quem que eu vou formar? Na apostila de vocês tá certinho. Vou formar o H2CO3, tá? O
H2CO3 sempre, né, ele é um ácido fraco, nós já vimos lá no ano passado, tá? Que ele sempre se decompõe em H2O mais CO2. Então, aí sai o CO2, que é aquele gás. Então, por isso que quando a pessoa, né, ela toma um bicarbonato, de repente ela arrota. O que é o arroto? É o gás produzido pela reação de neutralização do bicarbonato com o ácido clorídrico. De você estar bem informado aí, né, ó. Então, coloque aí pra mim, ó, H2O mais CO2. Quem que é? Faz uma chave igual eu fiz aqui no slide, ó, H2CO3. Tá certo? Façam aí pra mim. Então, é isso que acontece. Então, reage. Então, no caso, vai formar um sal, vai formar a água, que são tudo neutras, e o CO2, né? Porque vai formar o H2CO3, ácido fraco se decompõe em H2O mais CO2, certo? O MgOH, né, e o ALO, H3 aqui, ó, o que acontece? Aqui tá a parede do, né, o estômago formado uma hiperacidez, várias moléculas de HCl, eles vão reagir, então olha lá, um ácido reage com a base, forma sal mais água. Então, também vou causar a neutralização desse, né, do ácido, certo? Então, aí no Saiba Mais, eu quero que vocês grifem para mim o ânion carbonato, que a gente tem que saber que é o CO3, ânion muito presente nas questões vestibulares do Enem, porque é uma substância muito usada. O hidrogênio carbonato ou bicarbonato, que a gente conhece, né, popularmente, vocês escrevam aí para mim, né, tá? Vocês grifem para mim e grifem para mim a reação de decomposição, né? A gente está relembrando o primeiro ano da decomposição do ácido carbônico, tá? Fermentos, né? Então, outras substâncias usadas para químicas que também contém o carbonato. Olha aí como o carbonato é importante, tá vendo? Fermentos para pães e bolos. Nós temos dois tipos de fermentos muito usados no dia a dia: o fermento químico e o fermento biológico. O fermento químico, o próprio nome já deve ter substâncias químicas. Quem é que ele vai ter? O nosso grande amigo hidrogênio carbonato de sódio, bicarbonato, e alguns ácidos orgânicos. O ácido lá, o cítrico, o tartárico, esses ácidos aqui, né? Então, a gente não precisa, esses são nomes populares, tá? Desses ácidos, são ácidos geralmente de cadeia um pouco, né, grande, tá? O ácido cítrico nem tanto, mas a gente não precisa de saber a composição deles, tá? São só nomes, né, que a gente fala uso, não é popular não, tô falando errado, é usual, bom? O que acontece? Então, o ANaOHCO3, quando a gente, porque o fermento, antes a gente, né, for colocar, a gente tem que dissolver em água. Ao dissolver em água, o que acontece, né? Ao entrar em contato com a água ou com o leite, né, o que acontece? O NaOHCO3 ele vai liberar quem? Vai formar o H2CO3, que vai se decompor em água e CO2. Então, esse CO2 ele é um gás, então o que ele vai fazer com a massa? Ele vai expandir a massa, ele vai aumentar o volume da massa. Então, isso que faz o bolo crescer. É justamente a reação química do bicarbonato com a água ou com o leite, que vai formar o H2CO3 e que se decompõe em H2O mais CO2, tá? Então, essa que é a reação, certo? O fermento biológico ele é um pouco diferente porque é biológico, então ele vai conter organismos vivos ali. Quais são os organismos que vão causar, né, a fermentação? As leveduras, tá? Então, o que a levedura faz? Ela vai pegar o carboidrato, ela vai, né, fermentar ela. O que é fermentar? Ela quebra essas moléculas de carboidrato em moléculas menores, tá? Então, a gente fala fermentação, é justamente isso, né? A quebra, né, daquela substância em substâncias menores, tá? E vai formar o gás carbônico. Ah lá, então ela forma o álcool, no caso aqui é o etanol, e mais CO2. Então, ao liberar esse CO2, o que acontece com a massa? Ela vai, do pão, ela vai expandir. Então, o fermento biológico é mais usado na produção de pães. Já o fermento químico é mais usado na produção de bolos, tá? Então, é isso, né, que a gente, é assim que é, no caso do fermento biológico. Então, são leveduras que vão, né, catalisar a transformação do carboidrato,
em álcool e CO2. O CO2 que faz a massa aumentar. E aí nós temos por último, né, nesse módulo 19, os extintores de incêndio. Então, para a gente entender um pouquinho, né, que hoje o pessoal lá, quando vai fazer curso de bombeiro, quando vão fazer o treinamento, eles têm que classificar os incêndios, o que causa incêndio, porque a gente sabe que tem vários materiais combustíveis, não só os materiais orgânicos que tem carbono, tem outros materiais que também podem, né, ser combustíveis, podem provocar um incêndio. Então, com isso, né, a gente tem que entender um pouquinho o que acontece, o que faz pegar fogo, né, o que faz uma reação, né, incendiar. Então, primeiro, tem que ter combustível, ou seja, um material que pega fogo, passível de, né, queima, né? Tem que ter o comburente, que no caso é o gás oxigênio, tá? Que vai reagir quimicamente com combustível, e tem que ter o calor, que é o calor como se fosse energia de ativação para o combustível, né, se ligar, né, ele reagir com o O2, tá? Então, tendo esses três componentes, nós temos então o fator fogo, né? Então, por isso que a gente normalmente para identificar o símbolo que o pessoal do bombeiro usa, né? E padronizar no mundo inteiro é esse triângulo que tem para acontecer o fogo, tem que ter combustível, comburente, né? Um material que seja combustível, comburente e o calor. E nisso, né, o que eles falam até o tetraedro do fogo, porque se o calor, né, ele aumentando, ele vai causando a reação em cadeia, então ele vai aumentando o incêndio. Então, por isso, né, que às vezes quando se pega, eles falam que vão fazer uma queimada, a gente às vezes não consegue, porque de repente esse vai queimar aqui, de repente essa queimada se alastra, o que a gente está vendo aqui no nosso país, né, que tem várias regiões que eles não estão conseguindo controlar o fogo. Por quê? Porque por causa dessa reação em cadeia, que começa ali e aquele calor, ele é uma energia de ativação. Se eu tenho mais materiais péricos que são combustíveis, aquele calor vai forçar aquele pegar fogo por causa do oxigênio no ar, então isso vai tomando grandes proporções, tá? Então vai acontecendo uma reação em cadeia. E aí, nós temos as classes do incêndio, porque de acordo com essa classe, o bombeiro vai saber qual tipo de extintor, como que ele vai chegar ali e vai conseguir, né, abafar, controlar aquele incêndio. Então, nós temos o classe A, né, que normalmente são substâncias sólidas que deixam resíduos, tá? Temos a classe B, que são líquidos inflamáveis, né? Então, igual a álcool, né, gasolina, éter, óleo, graxa, são tudo líquidos, combustíveis líquidos inflamáveis, tá? Temos a classe C, que no caso é um material que energizado, tipo equipamentos elétricos, que está ali ligado, né? Então não vai adiantar nada eu chegar ali e jogar coisas, eu tenho que primeiro desligar a energia elétrica para cessar, né, a transmissão de energia elétrica, aí a gente consegue controlar. Tá? A classe D, que são os metais, a gente fala metais pirofóricos, são metais, né, que tem a facilidade que pega fogo, né, que são combustíveis, igual alumínio, magnésio, antimônio, tá? E a classe K, que são a gordura, óleo de cozinha, né, às vezes numa indústria, pega fogo, dá um incêndio por causa de fritadeiras, de grelhas, em que usam esses materiais combustíveis. Tá? Então, cada classe de incêndio vai precisar de um tipo de extintor. Por isso que na apostila de vocês aí, ó, nós temos vários tipos de extintores. Eu preciso saber para que serve cada classe? Não. Para que é? A gente precisa entender que hoje, né, o incêndio, a gente vê que tem vários materiais que podem causar um incêndio. E nós temos, dependendo desse tipo de material, que o bombeiro foi lá e viu, ele vai usar um tipo de extintor para, né, reagir e apagar o fogo, tá? Então aí nós temos aqui os tipos de extintores, né, lá, ó. Então nós temos os extintores, o de água, né, que lá serve para o ar, né, porque ele é mais usado no ar, por exemplo, no líquido. Para um líquido, o extintor que tem água não é tão bom, não vai ter a mesma eficácia.
O pó químico já é muito usado, olha lá, para materiais sólidos não vai ser muito interessante, já vai ser mais interessante para líquidos, né? Para lá, ó, para de corrente elétrica, né? Para materiais sólidos para de corrente elétrica. O que tem o gás carbônico, né? Também para materiais sólidos não é tão interessante, então vai depender do tipo de incêndio. O que vocês têm aí no extintor de espuma química, que é o mais relacionado no caso da nossa química, ele vai ter o que, ó? O bicarbonato de sódio, de novo esse, né? Cara aí, esse aí ele é, então a gente tem que guardar ele. E tem aí mais um ácido, aí o ácido sulfúrico, também um ácido importantíssimo, nós vimos na aula passada, que é o ácido mais produzido mundialmente, ou é o produto químico mais produzido mundialmente, é o ácido sulfúrico, que ele é usado em várias situações, especialmente como fertilizantes. Tá? E tem aí no extintor de incêndio. Embora este extintor já esteja extinto, né? Ele já não é tão usado. Por quê? Porque, né, a reação química produz, né? Nós vamos ver o NaCO4, né? Ele é uma substância iônica. É uma substância iônica que vai produzir íons. Esses íons conduzem corrente elétrica. Então, o que acontece? Pode ser que ao jogar, dependendo se tiver ali metais igual da classe C, o incêndio da classe C, vão aumentar mais a proporção do incêndio. Dependendo do que tiver, o incêndio ainda aumenta mais a proporção. Então, por isso que não é muito usado. E além do mais, a presença do H2SO4 também pode corroer determinados materiais. Então, por isso que já não está tão sendo usado mais o extintor de espuma química. Hoje foi trocado lá pelo de espuma mecânica, né? Tá? Porque o espuma já está obsoleto, né? Então, olha lá, ó, esse tipo de extintor não pode ser usado em materiais ligados à rede elétrica, pois a espuma contém íons dissolvidos que conduzem energia elétrica. Então, hoje o que é mais usado é o de espuma, né, mecânica, que é constituído de gás, detergente e gás nitrogênio, de água, detergente e gás nitrogênio, tá? Só de curiosidade, né, os de óleo e gordura, nós temos extintor, que é extintor de classe K, tá? E nós temos o extintor dos metais combustíveis, de classe D.